Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 18, de 35 a 43. A cura do cego de Jericó. Naquele tempo, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: é Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isso, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho dessa segunda-feira, dia 17 de novembro, nos leva a meditar no encontro de Jesus com o cego de Jericó. Um homem que vivia à beira do caminho, esquecido, ignorado pela sociedade, dependente da compaixão alheia para poder sobreviver. Não sabemos o seu nome. Naquele tempo, muitas pessoas marcadas por doenças eram vistas como amaldiçoadas, impuras, carregando algum tipo de pecado do passado. Segundo os costumes da época, um cego não tinha quase nenhum valor social. Era alguém que não podia trabalhar, não podia participar plenamente da vida religiosa e era frequentemente excluído do convívio da sociedade. Muitos acreditavam que a sua condição era um castigo. E é nessa situação de profundas limitações que esse homem vivia. Mas quando Jesus passa, tudo muda. Ele escuta o murmúrio da multidão e pergunta o que está acontecendo. E quando descobre que é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse grito é ao mesmo tempo um clamor e uma profissão de fé. Ele chama Jesus de filho de Davi, título messiânico. Um cego que não vê reconhece o que muitos que enxergam não conseguem reconhecer. A multidão tenta calá-lo, e isso também tem a ver com os costumes da época. Pessoas como ele não deviam incomodar, não deveriam interromper o mestre, não deveriam chamar a atenção. Mas ele grita ainda mais forte. Ele não aceita ficar preso ao silêncio que a sociedade lhe impõe. Ele sabe que Jesus é a sua única chance e não abre mão dela. Jesus ouve e para. Essa é uma das partes mais bonitas do Evangelho. O Filho de Deus está rodeado por uma multidão diante de tantos compromissos porque um pobre clamou por ele. É assim que Jesus age. Ele sempre escuta quem ninguém quer escutar. Ele sempre olha para quem ninguém quer olhar e manda trazer o cego até ele. Quando o cego chega, Jesus faz uma pergunta que parece desnecessária, mas que é essencial. Que queres que eu te faça? Jesus quer que ele verbalize
o seu desejo. Jesus quer que ele se comprometa com a própria cura, quer que ele abra o coração. E o homem responde com sinceridade: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. É interessante notar que Jesus não diz: eu te curei, mas a tua fé te salvou. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, Ele pode fazer alguma coisa. A fé é se lançar, é confiar, é insistir quando tudo parece contrário. A fé é gritar mesmo quando mandam você calar. A fé é não desistir da graça de Deus e da graça que Deus tem por nós. Então, meus irmãos, nesse evangelho de hoje, Jesus quer nos ensinar algumas coisas. Primeiro, ele ensina que o caminho de Deus está cheio de oportunidades escondidas e que muitas vezes não vemos porque estamos distraídos, acomodados ou até mesmo desanimados. O cego de Jericó estava atento. Mesmo sem ver, ele escutou o barulho da graça passando. Quantas vezes a graça passa diante de nós e nós não percebemos? Além disso, aprendemos também que não podemos permitir que as vozes de fora, nem as de dentro, silenciem a nossa fé. Sempre haverá alguém dizendo para desistirmos, para esperarmos menos, para aceitar uma vida rasa, pequena. Mas aquele que confia em Jesus não se conforma com estar à beira do caminho. Quem tem fé insiste, clama, busca, persevera. E quando clamamos com o coração sincero, Jesus sempre para. Ele não ignora ninguém que o chama. O Evangelho também nos faz pensar na pergunta que Jesus fez: que queres que eu te faça? Se Jesus fizesse essa pergunta hoje a você, qual seria a sua resposta? Talvez você precise de cura interior, talvez precise de paz no coração, talvez esteja passando por conflitos familiares, problemas no casamento, dores emocionais, traições, crise financeira ou até um vazio espiritual que ninguém conhece. O Senhor hoje te pergunta: o que queres que eu te faça? E Ele espera a tua resposta. Ele não impõe a graça, Ele a oferece, mas é preciso abrir o coração para recebê-la. E quando Jesus cura o cego, a vida dele muda por completo e muda imediatamente. Ele não volta para o mesmo lugar, ele segue Jesus glorificando a Deus. Ou seja, quem é tocado pela graça não vive mais a mesma vida. Quem enxerga de novo não pode voltar à velha escuridão. Hoje, meu irmão e minha irmã, Jesus está passando por você. Ele passa no silêncio do teu quarto, ele passa na angústia que você carrega, ele passa nessa situação que parece não ter saída. Ele passa também na tua oração simples, humilde, talvez cansada, talvez cheia de lágrima. Não deixe essa graça passar. Grite como o cego de Jericó: Jesus, tem piedade de mim. Insista, clame. A fé que insiste é a fé que alcança. E para concluir esse evangelho de hoje, eu queria pedir a você que deixe que essa palavra mexa com você. Não aceite viver à beira do caminho. Não aceite que o desânimo, que a tristeza, a culpa ou o passado definam quem você é. Jesus está te chamando para se levantar,
para caminhar, para enxergar a vida com novos olhos. Ele quer te devolver a luz ao teu coração. Basta responder com sinceridade: Senhor, que eu veja a tua vontade, que eu veja o teu amor por mim, que eu veja o caminho certo para a minha vida. E hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você: a tua fé pode te salvar, a tua fé pode te libertar, a tua fé pode transformar tudo. Por isso, não desista. Jesus está passando e ele para quando alguém o chama. E esse alguém pode ser você. Que essa palavra toque profundamente o seu coração e que Deus abençoe você, abençoe a sua família, abençoe o seu dia, abençoe o seu trabalho. E saiba que no momento do desespero, no momento do desalento, Jesus está passando no caminho da sua vida e Ele está te perguntando: que queres que eu te faça? Amém.